No primeiro vídeo sobre o Novo Testamento, eu falei de 5 datas e 4 lugares importantes na história do Novo Testamento. Nesse vídeo, eu quero falar mais sobre os livros. O Novo Testamento é composto por 27 livros, sendo 4 evangelhos, um livro de história, Atos dos Apóstolos, 21 cartas e um livro de profecia, Apocalipse. Cada livro tem uma audiência diferente e um propósito especial, e juntos nos dão a mensagem completa do Evangelho. Vamos começar com os Evangelhos. São 4 livros que relatam vários eventos da vida de Jesus. Não são biografias, porque o propósito principal não é de relatar só informação biográfica, mas de transmitir os ensinamentos de Jesus. Marcos provavelmente foi escrito primeiro. Pápias falou por volta de 125 anos depois de Cristo. Marcos, intérprete de Pedro, fielmente escreveu, embora de forma desordenada, tudo o que recordava sobre as palavras e atos do Senhor. De fato, ele não tinha escutado o Senhor, nem o seguido, mas, como já dissemos, mais tarde seguiu a Pedro, que o instruía conforme o necessário, mas não compondo um relato ordenado das sentenças do Senhor. Portanto, Marcos, em momento algum, errou ao escrever as coisas conforme recordava. Sua preocupação era apenas uma: não omitir nada do que havia ouvido, nem falsificar o que transmitia. Marcos foi escrito principalmente para os romanos. Marcos mostra muito a ação de Jesus e destaca a autoridade de Jesus. O Evangelho conecta Jesus com o servo sofredor de Isaías e mostra que ser discípulo significa carregar a cruz em nossas vidas. E parece que Mateus e Lucas usaram Marcos como uma fonte primária. Mateus, também chamado Levi, autor do livro, foi um publicano que se tornou apóstolo de Jesus. Mateus foi escrito para os judeus. O livro espelha o Pentateuco, em que tem 5 blocos de ensinamentos. O grande tema é o reino dos céus, com Jesus como Messias e Rei, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Lucas foi escrito pelo médico e companheiro do apóstolo Paulo. O Evangelho foi especificamente elaborado para Teófilo, mas geralmente tem os gentios como audiência. Em Lucas se mostra que salvação é para todo tipo de pessoa: os pobres, os necessitados, as mulheres e as pessoas marginalizadas da sociedade. Mateus, Marcos e Lucas são considerados os sinópticos, que quer dizer que têm o mesmo ponto de vista. Tem uma progressão comum, que é Jesus indo de Cesareia para Jerusalém. Tem uma grande quantidade de material em comum e parece que cada evangelho usou material dos outros. João, por outro lado, é diferente. Tem outro ponto de vista. Em João, Jesus é a palavra encarnada de Deus. O livro provavelmente foi escrito para ajudar gregos e outras pessoas que tinham uma perspectiva filosófica. É estruturado sobre os sinais que Jesus realizou. Um versículo-chave está em João 20, versículo 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. São 4 evangelhos, cada um com um foco diferente. Porém, todos têm como tema principal a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, que trazem a salvação. Depois dos evangelhos vem o livro de Atos. Atos é o livro da história da igreja, desde seu início no ano 30 até os anos 60. Relata como a mensagem de Jesus se espalhou em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos tem como personagens principais o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e o Espírito Santo de Deus. O tema central é que a mensagem de salvação é para literalmente todo o mundo, começando com os judeus e indo até os gentios,
nos lugares mais distantes do mundo. Agora, vamos falar sobre as cartas. Nas nossas Bíblias, as cartas são organizadas assim. Primeiro, as cartas de Paulo. 9 cartas a igrejas, de maior tamanho ao menor. 4 cartas a indivíduos, de maior tamanho ao menor. Depois, Hebreus e as cartas de Tiago, Pedro, João e Judas. E, finalmente, as 7 cartas para as igrejas que fazem parte do livro de Apocalipse. Ao ler as cartas, é importante lembrar que foram escritas aos cristãos, às pessoas que já tinham conhecimento do Evangelho e que precisavam de ânimo, correção, explicação ou repreensão. Também lembre-se que as cartas foram escritas para serem lidas em voz alta e publicamente, e que muitas vezes são um lado de uma conversa. As cartas são ricas, com inspiração e direção, para nós, os cristãos. E finalmente tem o livro de Apocalipse. É um livro de profecias escrito pelo apóstolo João para as igrejas na Ásia. Ao entrar no livro de Apocalipse, é como entrar num país estrangeiro. Tem números, símbolos e uma linguagem cheia de imagens que representam outras coisas. Ao ler a linguagem apocalíptica, é importante lembrar-se de inverter as regras normais de interpretação. Em vez de levar as coisas literalmente, como faria ao ler a prosa normal, leve tudo figurativamente, a menos que, de outra forma, você seja obrigado a levá-lo literalmente. Vamos deixar a interpretação para outro momento, mas lembre-se que as profecias na Bíblia geralmente têm a ver com o futuro imediato. Para concluir esse vídeo, quero encorajar você na sua leitura e nos seus estudos da Bíblia, de aproximar-se das Escrituras com ânimo e fé, sabendo que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus.